E agora a gente vai conversar sobre as legendas que vão acompanhar as suas fotos e os seus vídeos. Na aula passada eu já dei dicas importantes para que as suas fotos saiam bacanas, para que os seus vídeos saiam bacanas, o enquadramento, a iluminação, tudo isso. E nessa aula agora aqui, eu vou falar sobre as suas legendas, tá? Para que elas estimulem também as pessoas a interagirem com o seu conteúdo. A primeira coisa que você pode me perguntar é: Nívia, é melhor uma legenda curta ou uma legenda longa? E eu vou te falar que as duas coisas funcionam e que tem a legenda certa para cada tipo de postagem. Então, por exemplo, vamos supor que é um post em que você publicou uma imagem e você vai contar uma história em cima daquela imagem. Então, naturalmente, essa legenda vai ser mais longa. Agora, vamos supor que você está dando uma informação para aquela pessoa, né, naquela postagem. Essa legenda também vai ser mais longa. E, inclusive, eu sugiro nas legendas longas que você faça uma quebra de parágrafo, que você pule algumas linhas. Isso vai facilitar muito a leitura, né, visual ali do seu seguidor, enquanto que um bloco único, né, de texto, ele pode até dar uma certa preguiça, né, no seu seguidor, que não vai nem ler aquele texto porque ele está num bloco grande. Então, quando você utilizar as legendas longas, faça aí algumas quebras, né, no seu texto em parágrafos, pule linhas entre os parágrafos. E se você tem alguma dificuldade em fazer isso no próprio Instagram, digitando no próprio Instagram, você pode fazer isso, por exemplo, num bloco de notas, né, num programa de bloco de notas ou no próprio Word, e depois você cola esse texto ali com essa diagramação, com as linhas puladas, porque eventualmente quando você pula linhas no próprio Instagram, pode acontecer dessas puladas ali de linhas não funcionarem, você acabar com um texto único. E depois eu vou conversar com você nesse curso ainda, que é muito ruim quando você edita esse texto logo depois de publicar. Isso vai diminuir muito o alcance do seu post, então você não deve fazer isso. Então faça realmente a diagramação dessa legenda longa, tenha certeza de que ela está funcionando antes de publicar, e se por um acaso publicou errado, deixa daquele jeito e você só vai consertar 2 dias depois, tá bom? Enfim, também tem as postagens em que as legendas têm que ser naturalmente curtas. Por exemplo, quando você tem um vídeo em que a grande dica está no próprio vídeo, ou quando você tem um carrossel ali de dicas, em que a dica, né, a informação em si está no carrossel. Então aquela legenda ela pode ser curta. Por quê? Porque as informações já estão ali naquelas fotos ou naquele vídeo. Mesmo quando você faz legendas curtas, uma coisa você não pode esquecer de fazer, seja na legenda longa ou na legenda curta, que é a chamada para a ação. Lembra que a gente tem que estimular as pessoas a comentarem, a compartilharem, a salvarem? Então agora eu vou te dar algumas dicas importantes para as pessoas fazerem isso, e você vai ter que escrever isso na sua legenda. Então, como é que a gente estimula as pessoas a comentarem aquilo? Quando a gente faz uma pergunta para as pessoas. Nívia, mas ninguém responde as minhas perguntas. Então agora eu vou te dar um grande segredo. As pessoas, elas não têm muito tempo ou elas têm preguiça de interagir, essa que é a verdade. Então, quanto mais simples é a interação que ela precisa fazer, maior a probabilidade dela interagir com o seu post. Então, sempre que você fizer uma pergunta para as pessoas responderem, faça uma pergunta fácil de entender e fácil de responder. Isso aqui é um grande segredo, que a pessoa, assim, rapidamente ela pense na resposta. Se ela tiver que ficar pensando demais, ela não vai responder. Se for uma coisa que logo ela já sabe a resposta para ela responder, é muito mais fácil que ela responda. E às vezes essa resposta, ela pode ser dada até numa múltipla escolha. Você pode chegar para os seus seguidores e falar: o que você prefere? A, B, C ou D? Coloca a letra aqui nos comentários. Não é muito fácil a pessoa responder com uma letra? Então você aumenta a chance das pessoas responderem. E aí você tem um engajamento maior daquele conteúdo, você tem uma entrega, um alcance maior daquele conteúdo também.
Se a sua ideia é fazer com que as pessoas compartilhem o seu post, o que você deve fazer? Primeiro, usar os fatores de engajamento, tá? Por quê? Porque o humor, uma coisa fofinha, uma frase de efeito é algo que naturalmente as pessoas querem compartilhar. Aí você coloca na sua legenda a sugestão para as pessoas compartilharem aquele conteúdo ou marcarem uma pessoa que gostaria de ler ou compartilharem aquele conteúdo nos seus stories. Você pode inclusive falar apertando no aviãozinho, porque muita gente não sabe como é que compartilha no Instagram. E aí você explica e você educa o seu público a interagir daquele jeito com os seus posts. E o salvamento? Como é que você tem que fazer, para a sugestão do salvamento? Utilize essa sugestão quando realmente você estiver publicando algo que você acha que merece ser salvo e guardado pelos seus seguidores, que é uma informação de valor, uma dica preciosa, algo que a pessoa vai gostar, mas que ela vai se esquecer depois. Então sugira que a pessoa salve aquele conteúdo para ver depois. Então essa chamada para ação é muito importante de ter no seu conteúdo, Claro que cada tipo de conteúdo, por exemplo, uma história, é muito mais comum que as pessoas queiram comentar naquela história e não salvar uma história. Um conteúdo informativo é mais fácil que as pessoas queiram salvar, do que uma história, por exemplo. Então, você vai adequar essa chamada para ação ao tipo de conteúdo que você está publicando, tá bom? E com esses segredinhos, com certeza, os seus posts vão engajar muito mais.